Quando eu vejo tanta gente absolutamente fascinada pelos seus aparelhos tecnológicos, pelos milagres que a ciência tem proporcionado, pela magia que as tecnologias têm sugerido, quando eu vejo os consumidores adorando seus aparelhos, cultuando as marcas, venerando até os empresários de tecnologia, eu comecei a perceber que os discursos sobre tecnologias nas mídias estavam repletos de símbolos sagrados. Aí eu vi que na publicidade de tecnologia havia muitas referências à imagem do paraíso, que mesmo no jornalismo a ciência era frequentemente descrita a partir de um deslumbramento mágico. E aí, é claro, eu fiquei meio desconfiado. Parece não ter nenhum sentido afirmar que há elementos religiosos nas propagandas de tecnologia. A ciência se define justamente por ser algo racional. Mas depois de 5 anos de pesquisa, eu fui percebendo que desde os anos 70 as mídias têm nos ensinado não só a usufruir das tecnologias, mas a cultuá-las. Se a ciência havia prometido desencantar o mundo, as mídias pareciam querer reencantá-lo outra vez. Mas por que as mídias fazem isso? Para que isso? Para explicar isso, eu preciso, evidentemente, começar pelo começo, e como todos nós sabemos, tudo começou aqui. Calma, vai ficar claro na minha fala por que o mito do paraíso é uma imagem que persiste na nossa imaginação. André, não se esqueça de explicar o conceito de mito. Ah, é verdade. Mito é uma projeção na cultura de intuições profundas que nós guardamos dentro de nós. E por isso, mitos não estão presentes apenas nas sociedades antigas. Eles se transformam e continuam nos acompanhando e nos influenciando através de suas encarnações nos ídolos do cinema, da música. Opa, tudo bem, pode falar, Jung. O homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e eficiência, continua à mercê de forças fora do seu controle. Ou seja, o que ele quer dizer é que o nosso inconsciente tem uma dinâmica própria e que, frequentemente, as interpretações que formulamos sobre o mundo não são racionais. E é por isso que a identificação e a análise de mitos presentes nos discursos das mídias são tão importantes. Mas, como eu disse, eu preciso começar do começo. Bom, vocês conhecem a história. Em resumo, Deus disse que eles podiam comer qualquer coisa no jardim, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é claro, eles comeram, foram expulsos, mas para interpretar a mensagem é importante prestar atenção nos detalhes. Vocês se lembram o que a serpente disse para convencer a Eva a morder a maçã? O que você disse, serpente? Se vocês comerem este fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o pecado original era ultrapassar os limites e querer se igualar a Deus através do conhecimento. É de Nietzsche essa interpretação. Eu falo. O que o mito do paraíso quer ensinar é que a ciência é o pecado original. Que conhecer, pensar e conquistar a autonomia é um mal por si só. Há outros mitos com a mesma mensagem. Prometeu foi aquele que enganou Zeus para levar o fogo de volta para os homens. Mas por causa disso, a humanidade foi punida. Prometeu foi acorrentado e uma águia comia o seu fígado todos os dias, e a punição para a humanidade foi a criação de Pandora. A missão dela era simples. Não abra o jarro. Mas Pandora, curiosa, abriu o jarro e liberou todas as desgraças que passaram a afligir a humanidade. Então, mais uma vez, a mesma advertência. Não ultrapassem os limites. Não se entreguem à arrogância de querer se igualar a mim. Frankenstein, no moderno Prometeu, se tornou uma figura indispensável na reflexão sobre os limites da ciência. O personagem criado no século XIX se tornou muito conhecido a partir da adaptação do cinema em 1931, e é importante notar que o monstro do cinema é diferente do original.
E isso é natural. Os mitos evoluem na história para se conectar à linguagem do seu tempo. E é por isso que, ao contrário do personagem do livro, no filme o monstro se parece com um robô. E isso porque, naquela época, as máquinas já estavam assumindo um papel mais sombrio na imaginação das pessoas. No século XIX, muitos acreditavam que a razão e a ciência conduziriam a humanidade à paz e à prosperidade. Mas as coisas mudaram depois das guerras mundiais. A escala daquele desastre parecia indicar que a ciência sem controle estava ameaçando o mundo. Foi a chamada crise da razão. O apocalipse atômico era o grande mito da época. Por isso, até os anos 60, as produções nas mídias enfatizavam um futuro sombrio. Até jovens rejeitavam tecnologias. Um dos símbolos desse temor era o Big Brother, o líder totalitário do livro 1984, e depois o Hall, a inteligência artificial que se voltou contra os humanos no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É o mesmo mito pulando de corpo em corpo. Se Frankenstein é uma atualização de Prometeu, Hall é uma atualização do mito de Frankenstein. Mas como é que a coisa se inverteu? Como é que de demonizadas as tecnologias passaram a ser sacralizadas? Bom, quando a geração de Steve Jobs chegou à universidade, as coisas começaram a mudar. Havia todo um contexto preparando a massificação dos computadores. Mas o que fazer no campo do imaginário social para se convencer de que computadores não levariam os usuários a uma maldição por ultrapassar os limites do conhecimento? Ou o que fazer para combater aqueles mitos que alertavam para os perigos de ultrapassar os limites? Foi assim que os profetas das tecnologias perceberam que era preciso criar novos mitos, ou inverter os mitos. E foi nesse contexto que houve uma mudança na representação que as mídias faziam das tecnologias. Desenhos animados começaram a sugerir um futuro tecnológico paradisíaco, a viagem do homem à Lua foi representada como uma aventura mítica, mas talvez o melhor exemplo dessa estratégia de carregar a própria marca com uma atmosfera mítica foi a Apple, uma empresa que, não por acaso, é cultuada pelos seus fiéis. O discurso da Apple era: pessoal, agora vocês podem morder a maçã, podem ultrapassar os limites, pode se igualar a Deus, ninguém vai ser punido, é o contrário. Vamos liberar o seu gênio criativo, combater o mal e impedir que as tecnologias caiam nas mãos do Big Brother. Outro exemplo que eu acho incrível são as transformações na imagem do Frankenstein. Se em 1931 o monstro simbolizava o horror da ciência sem limites, nos anos 70 ele já era um personagem de comédia, ou seja, relaxa, tecnologia é divertido. E nos anos 2000 Frankenstein é coisa de criança, tipo, meninada, ultrapassem os limites, sem medo. Se no século XX Big Brother era o símbolo dos perigos das tecnologias serem utilizadas por um governo totalitário, no século XXI se tornou isso. E a inteligência artificial do Hall, tão ameaçadora nos anos 60, virou a simpática voz do Google e da Siri. Enfim, muitos mitos sempre nos disseram que é preciso tomar cuidado para não ultrapassar alguns limites do conhecimento. Mas, a partir da massificação dos computadores, esses mitos foram sendo esvaziados e invertidos, de modo que os consumidores, mais do que perder o medo, passaram a cultuar as tecnologias. Eu entendo que compreender esse discurso formulado nos meios de comunicação permite que a gente desenvolva uma relação mais crítica e criativa com as tecnologias, sem sacralizá-las e sem demonizá-las também.